Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Aulinha de biologia, hoje o tema de novo, evolução. Vamos para a nossa aula de número 5, na qual a gente vai abordar um pouquinho os conceitos de especiação, formação de novas espécies. E sem mais delongas, vamos falar primeiro o que é uma espécie. Eu acho que isso é muito importante que a gente possa dizer. Porque quando a gente fala de formação de novas espécies, é importante lembrar que esse conceito é um conceito humano, a gente que criou e determinou o que é uma espécie. Mas basicamente a gente vai entender que uma espécie tem várias formas da gente pensar e definir. Inclusive, durante a faculdade de biologia, todo mundo aprende vários conceitos. Existem mais de 100 conceitos de espécie. Mas o conceito mais tradicional do vestibular é o conceito mais básico de todos, que é conhecido como conceito biológico, que afirma que seres vivos pertencem à mesma espécie desde que sejam capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Obviamente que a gente tem um grande problema aí nesse conceito, que é seres vivos unicelulares, micro-organismos em geral, não vão ter a habilidade de cruzar. Então, nesse caso, eles ficam um pouco aqui exceção à regra, a gente vai focar em seres vivos macroscópicos. Existem outras regras, tá? Quando a gente trata aí de micro-organismos, mas isso fica fora do vestibular. A gente basicamente poderia dizer, de uma forma mais completa, isso seria a versão mais simplificada do conceito biológico, que serão da mesma espécie se conseguirem manter fluxo gênico. Então, até bactérias podem trocar genes entre si. Então, em tese, se elas conseguirem trocar, a gente pode categorizá-las aí como bactérias da mesma espécie. Agora, é muito importante que vocês foquem na ideia de fluxo gênico, que a gente fala muito na ideia de genética de populações, né, que seriam as trocas de genes através da recombinação gênica, e na ideia de gerar descendentes férteis. Porque tem sim seres vivos que são capazes de cruzar com outros indivíduos, mas vão acabar gerando sempre descendentes inférteis. E aí, nesse caso, eles não vão poder ser considerados da mesma espécie. Agora, qual é o conceito básico para a gente ter a formação de uma nova espécie? Basicamente, primeiro a gente não forma uma nova espécie, sim duas. Então, sempre a partir de uma espécie ancestral, a gente vai ter uma dicotomia e formam-se duas novas espécies. Então, sempre nessa lógica, tá, gente? Isso, pelo menos, desde que o Darwin criou as bases para essa ideia. E a gente tem uma forma de isolar essa população para que haja, de fato, esse tipo de especiação. E a gente pode, basicamente, categorizar duas grandes formas de se isolar populações de uma determinada espécie. Porque a ideia é a seguinte, se os indivíduos ainda estão cruzando entre si, eles não estão isolados, logo eles vão se manter sendo da mesma espécie. É só você pegar o conceito do animal vira-lata, o cachorro vira-lata. Ele é um misto de várias raças diferentes, mostrando que ainda há fluxo gênico entre essas raças, mostrando que não houve isolamento completo e não houve especiação. Então, aqui a ideia de isolamento é necessária para que a gente possa ter a formação de novas espécies. Agora tem, como eu falei, duas formas. A mais simples de todo explicar é o isolamento geográfico, que é quando barreiras físicas impedem que haja fluxo gênico. Aqui a gente tem que entender que vai existir barreiras e barreiras, né? No sentido que depende da espécie. Um rio é uma barreira para uma espécie de formiga. Agora, não é uma barreira para uma espécie de ave, porque ela pode voar e passar por esse rio. Então, barreiras aqui você tem que pensar realmente em não poder chegar a outro indivíduo. Então, você está fisicamente impedido. Agora, o isolamento reprodutivo, por outro lado, é quando os seres vivos não estão isolados, ou seja, eles até vivem juntos, mas de alguma forma eles não se reproduzem. Ou seja, o isolamento é meramente reprodutivo. O isolamento reprodutivo ele é bem aberto, então a gente pode pensar de diferentes formas. Até por isso a gente vai classificar esses isolamentos reprodutivos em diferentes mecanismos. Então eu posso ter um isolamento reprodutivo por mecanismo temporal. Acontece bastante com planta. Então plantas às vezes vão fazer flores em maio e outro grupo de plantas vai acabar fazendo as suas flores em agosto. Esses dois grupos, essas duas populações dessa espécie não vão se reproduzir entre si. E com isso a gente vai acabar tendo uma especiação depois de muito tempo. O que falta, tá, depois do isolamento? Depois de um momento que a gente está com duas populações isoladas, o que falta é tempo, gente. Tempo é que as mutações vão começando a acontecer e esses seres vivos vão ficando cada vez mais diferentes, até que chega um ponto que elas não vão conseguir mais cruzar e gerar descendentes férteis. Então, não adianta isolar e esperar que a espécie vai surgir no dia seguinte. Pode acontecer, sim, de uma mutação muito chave que impede o cruzamento e aí, de uma vez rápida, a gente teria duas espécies. Mas, em geral, requer milhares de anos até que isso possa acontecer. Agora,
Entendendo que o mecanismo temporal aqui, ele vai ser apenas uma diferença na escala de tempo. Não é geográfica. Ah, mas as do América do Norte fazem maio e as da América do Sul fazem agosto. Sim, mas aí não existe só um isolamento temporal, existe um isolamento geográfico, tá? Onde eu tenho uma barreira impedindo o encontro entre esses dois indivíduos. Outro mecanismo aí de isolamento reprodutivo é o mecanismo ecológico, quando os seres vivos têm nichos muito diferentes. Imagina uma espécie de serpente que uma vive em cima das árvores e a outra fica na parte de baixo. Se elas nunca acabarem visitando os nichos diferentes delas, elas nunca vão se encontrar para reproduzir. Não é nem que elas não queiram se reproduzir, é mais que não vai encontrar no dia a dia, então não vão começar a ter filhos entre si. Isso a gente pode ver um pouco no que aconteceu lá naquele filme Avatar, para quem viu Avatar 2, né? A gente via grandes diferenças entre a população da floresta e a população que vivia próxima à água. Certas mutações são selecionadas de formas diferentes, e como eles não trocam genes, essas mutações vão deixando cada vez mais essas populações características. No filme não deixa claro que são duas espécies diferentes, mas a gente pode ver que aquilo é um caminho para, no sentido que, se eles continuarem isolados por muito tempo, sim, podem formar novas espécies. Depois, a gente tem o isolamento aí reprodutivo por mecanismo etológico, é comportamental. É o caso de pinguins imperadores que têm um hábito comum de fazer uma certa reverência para cruzar. E tem outros pinguins que não fazem isso. O palpite aí, ideal é que essas espécies se separaram justamente por causa desse grande motivo comportamental. Pinguins imperadores formaram a partir da população que era educada, vamos colocar assim, né, que faz a reverência, e os outros pinguins acabaram sendo aqueles que não tinham esse contato com esse tipo de comportamento. A gente tem o isolamento reprodutivo por mecanismo mecânico, quando literalmente, anatomicamente, eles são incompatíveis, tá? Então a gente pode pensar em tamanhos diferentes. Quando a gente pensa num pincher, que é um animal muito pequenininho, um cachorrinho pequenininho, comparado com um pitbull, eles estão isolados reprodutivamente, do ponto de vista mecânico, não tem como ter filho. Agora, por que pincher e pitbull ainda são cachorros da mesma espécie? No sentido que há outros seres ali que conseguem reproduzir entre si. Então eles mesmo fisicamente não dá, mas sempre tem um intermediário ali no meio do caminho. E tem o isolamento gamético. Esse, em geral, já é um sinal de que está tendo já a especiação acontecendo, porque os gametas não são atraídos um para os outros. E, em geral, se isso acontece, esses seres vivos não vão nunca mais conseguir se reproduzir e, por isso, eles vão acabar constituindo espécies diferentes. E a gente ainda tem mecanismos pós-zigóticos. Como assim pré-zigótico, pós-zigótico? Eu falei pré-zigótico e nem expliquei. Pré, antes da formação do zigoto. Então vejam que tudo isso aqui que a gente falou de temporal, ecológico, etológico, mecânico, gamético, isso impede que os gametas se encontrem, que eles nem tenham contato um com o outro. Agora, mecanismos pós-zigóticos é após a formação do zigoto, ou seja, a gente vai ter um encontro dos gametas, porém esses gametas vão por algum motivo aí não gerar um indivíduo viável. É o que acontece na inviabilidade do híbrido, que acontece quando a gente pensa aí que um zigoto não se desenvolve, então ele começa o desenvolvimento ali na barriga da mãe ou no ovo e ele não segue, ou seja, ele trava o desenvolvimento e morre ali, ainda embrião, ou a esterilidade do híbrido, que é quando nasce o zigoto, mas ele nasce infértil. Isso acontece muito quando a gente observa aí duas espécies que vão se reproduzir, mas têm números de cromossomos diferentes. Imagine que uma espécie como a gente tem 46 cromossomos e houvesse uma outra espécie aí próxima à nossa que tivesse 44 cromossomos. A gente manda 23, essa espécie manda 22 nos seus gametas. Na hora de unir, ia formar um indivíduo de 45 e por isso ele seria infértil, porque ele não vai parear os cromossomos durante a meiose, porque não há pares, vai sempre ter um sobrando. E a meiose não acontece, tá? Isso é inclusive a razão para várias pessoas que têm síndromes que podem ter um cromossomo a mais ou menos podem ser inférteis, porque a meiose não consegue acontecer. O grande exemplo aqui que a gente poderia citar é a mula. A mula que vai ser aí uma mistura de uma fêmea de burro com o cavalo ou a égua com o burro macho. E a gente pode citar também o ligre, que seria aí uma formação a partir de leão e tigre. Agora, vamos entender que o isolamento, então, ele é base para que a gente possa ter o fenômeno que a gente queria já falar, que era a especiação, a formação de novas espécies. E a gente tem, basicamente, duas grandes formas de se especiar, que é a alopatria e a simpatria. Para começo de conversa, especiar, lembre-se, vai ser o resultado do isolamento, então o isolamento acontece e depois, através de anos de mutação, a gente vê que há a formação de novas espécies. A primeira forma que eu vou falar é a alopátrica. Ela acontece de uma forma onde a gente vai ter espécies isoladas em territórios diferentes, então há isolamento geográfico, e depois, com o tempo, com o acúmulo de mutações, a gente vai ter a formação de novas espécies.
A gente tem dois tipos, tá? Até de especiação alopátrica. Muitas vezes a gente vai ter aí a presença já dessa barreira, que era acessível, então não era uma barreira muito grande, ou a gente pode ter uma barreira se construindo aí do nada. A gente tem, por exemplo, o caso de cadeias de montanhas, no sentido que elas já são grandes, mas às vezes elas ficaram grandes demais para que o animal possa passar de um lado para o outro, e aí, infelizmente, ficou-se essa barreira. E tem outros que acontecem do nada. Um rompimento de uma barragem pode criar um novo rio, e esse novo rio vai acabar formando duas populações isoladas geograficamente. Tá? Agora, muito, mas muito importante que vocês entendam que aqui haverá também isolamento reprodutivo, porque de uma forma ou de outra, esses seres vivos não se reproduzem, não tem fluxo gênico. Só que aqui, na especiação alopátrica, a gente vai ver primeiro o isolamento geográfico e depois o isolamento reprodutivo aparecendo. O exemplo mais comum de prova, já que é na prova da UERJ, é o isolamento que aconteceu no Istmo do Panamá. O Istmo do Panamá é uma região geográfica que tem a passagem, na verdade tinha a passagem de água aqui entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Só que nós, humanos, resolvemos fechar esse Istmo do Panamá para que a gente pudesse ter a passagem de carros, e com isso não há mais conexão entre os dois oceanos. Com isso, a espécie ancestral, que é essa espécie aqui verdinha, ela ficou isolada. Uma população ficou no Oceano Atlântico e outra população ficou no Oceano Pacífico. E com isso, depois de anos, a gente já está observando aí a presença de espécies diferentes que não cruzam mais. Nesse caso, a especiação foi bem acelerada, mas visto que foi uma grande de uma separação geográfica, tá bom? E a gente tem a nossa especiação simpátrica. Simpátrica, ela vai acontecer quando ocorre no mesmo território. Alo vem de diferente. Pátrica vem de pátria, território. Então, alopatria, territórios diferentes. Sim representa mesmo. Então, simpátrica vai ser no mesmo território. Aqui, lembre-se, qual vai ser o motivo? Pode ser comportamental, temporal, pode ser mecânico, mas de alguma forma, essas espécies que estão convivendo ainda na mesma região vão acabar formando novas espécies. Nesse caso, veja que não há isolamento geográfico, há apenas isolamento reprodutivo. E não deve haver um isolamento geográfico no sentido de não haver barreira. Não quer dizer que um não vai ficar em regiões diferentes. Ou seja, eu poderia ver um organismo ficando aqui na periferia e o outro no centro, e assim a gente formaria duas novas espécies. Tá? É uma questão de ocupar o mesmo território e não ser impedido, tá, de chegar a outra população. E existem ainda outras duas formas, tá, de especiação que são quase como se fossem subformas a partir da especiação simpátrica. A gente tem a parapátrica, onde há uma separação territorial, mas não tem barreiras. Então, geralmente, um grupo começa a viver numa região anexa, pouco mais distante, mas não existe uma barreira bem clara. Tá? Então, isso, em geral, tem a ver muitas vezes com isolamento ecológico, uma mudança de nicho. Um grupo ocupa um nicho, o outro grupo ocupa outro nicho, e com isso eles não têm contato no seu dia a dia e vão acabar formando novas espécies. E existe a peripatria, ou a peripátrica. Essa daqui há separação territorial, mais uma vez não há barreira, mas em geral significa que uma população vai, por basicamente efeito fundador, fundar uma nova região, fundar uma nova população de uma forma distante. Então não é um território mais conectado, é realmente um território à parte. Então eu poderia pensar, sei lá, uma população de cães começa a pegar e marchar em direção ao México e vai começar a morar lá. Ali foi uma mudança peripátrica. Dá para um outro cachorro fazer toda essa migração? Dá, não existe uma barreira impedindo, mas não é o tipo de coisa que ele vai fazer no seu cotidiano, então a gente acaba vendo essas populações bem isoladas. E existe uma terceira forma, que ela é bem mais conteudista e apareceu no Enem, por isso que eu vou trazer esse conhecimento aqui, que é a especiação por hibridização. A especiação por hibridização ela é presente em plantas, tá? Onde a gente vai ver um híbrido que é estéril, mas que do nada ele começa a ganhar a capacidade de se reproduzir. Não é bem do nada, tá? É por um fenômeno chamado de alopoliploidia. O que acaba acontecendo? Imagine que eu tenho aqui duas espécies de trigo. Eu tenho a espécie número 1, que é diploide com 28 cromossomos, e a espécie número 2, que é diploide com 14 cromossomos. Ao fazer aqui a reprodução, a gente vai criar um indivíduo que vai ser diploide com 21 cromossomos. Lembre-se, se é número ímpar, não há pareamento de homólogos, então essa planta aqui não vai conseguir produzir seus esporos, em tese não deveria ser capaz de se reproduzir. Mas por alguma razão, que a gente não sabe qual é o gatilho, essa espécie acaba sofrendo uma mutação de alopoliploidização, na qual ela duplica todos os seus cromossomos. E ela passa a se comportar como se fosse uma espécie 2N igual a 42. Ou seja, ela passa de 21 para 42 porque cada cromossomo que está ali duplica.
e aí com isso ela vai ter o dobro dos cromossomos. E por formar um número par, ela vai passar a ter fertilidade e vai conseguir gerar seus filhos. É um processo muito curioso e muito interessante e que faz com que a gente crie possibilidade de criar novas espécies. Hoje os seres humanos entendem que isso é possível e testam muitas delas para gerar novas espécies. Uma das espécies mais famosas que já passou por isso é a mostarda. Ela não é natural, ela foi formada a partir de uma especiação por hibridização. Outra que a gente poderia pensar é o limão Tahiti. Ela não chega tão bem a essa regra porque o limão Tahiti, né, o limoeiro Tahiti, não é fértil, ele não é capaz de gerar filhos. Tanto que no limão verdinho que a gente compra no mercado não tem sementes. Tá? Mas a gente, em tese, poderia estimular a poliploidia e quem sabe a gente veria aí o limão Tahiti fazendo sementes e podendo se reproduzir. É um tipo de especiação que, hoje em dia, os vestibulares estão interessados em cobrar, dadas as aplicações para a sociedade, principalmente aí na questão de mercado, né, de feira e tal, e produção de qualquer tipo de vegetal. Essa imagem aqui é só para a gente deixar um resuminho, né, do como a gente está observando visualmente. Então vamos lembrar que isolamento geográfico proporcionado aqui pela especiação alopátrica é ela que vai ser o gatilho para a gente ter a nossa especiação. Lembre-se que depois terá o isolamento reprodutivo. Já na simpátrica, peripátrica e parapátrica não há isolamento geográfico, apenas reprodutivo, mas na simpátrica eles estão todos no mesmo território. Na peripátrica, uma população migra para um território adjacente, mas não conectado. E na parapátrica, uma população migra para um território adjacente, mas ainda conectado, ou seja, na mesma região. E nas três, a gente vai ter a formação de novas espécies, tá bom? Agora, um outro ponto que eu quero conversar com vocês sobre essa parte ainda de especiação é a questão da exclusão competitiva e o fenômeno do deslocamento de caráter. A gente acaba deixando de falar sobre isso muitas vezes em outros momentos, e aqui eu acho perfeito para isso, porque a gente tem esse fenômeno sendo muito relacionado com a especiação simpátrica e alopátrica. Basicamente, o que eu quero que vocês entendam? Imagina que tem duas populações de sapos. Tem um grupo que vive numa região em conjunto e tem outros grupos de cada uma das espécies, ou de cada uma dessas populações ainda, perdão, que vão viver mais isoladas. Então veja esse mapa que ele mostra pra gente. Então eu tenho uma população aqui vivendo mais distante, outra população vivendo aqui mais distante e tem um grupo que divide uma certa região. Essa população aqui simpátrica. O que acontece? A gente vai acabar observando que essa população aqui, que compete pelo espaço, que ocupa o mesmo nicho, vai acabar deslocando o seu caráter. Ou seja, ele vai mudar o seu formato de corpo, a sua estrutura corpórea ou outras características, podem ser comportamentais, por causa da competição intensa. Então, quando a gente aprende lá em ecologia o princípio da exclusão competitiva, a gente tem a ideia de que o Gauss pôs na nossa cabeça de que dois seres vivos que ocupam o mesmo nicho vão brigar e competir até que uma espécie vai desaparecer. Mas isso funciona muito bem, como o Gauss provou, para micro-organismos. Não funciona para organismos maiores, porque estes não vão acabar sumindo do planeta somente porque tem uma competição. Em geral, a gente vai ver uma mudança de seleção, favorecendo fenótipos que não vão competir entre si. E é isso a gente vai dar esse nome de deslocamento de caráter. Tá? É uma forma de evitar a competição por uma mudança nas características desse ser vivo. Tá? Se não houver essas mudanças, aí sim é que a gente vai acabar tendo como resultado o fenômeno aí da exclusão competitiva, tá? Lembrando que para espécies mais, assim, menores, micro-organismos, fungos, em geral, pode haver sim exclusão competitiva. Mas animais, plantas e outros seres, em geral, a gente não vai observar esse tipo de coisa. E outra coisa que eu quero conversar com vocês é sobre também as características evolutivas desses seres. A gente muitas vezes vai classificar os seres de acordo com o seu nicho, se eles são generalistas ou especialistas. Quando uma espécie não sofre muita competição, ela tende a ser generalista, no sentido que ela vai conseguir se alimentar de um rol de comidas diferentes e vai optar por todas elas porque não há muita competição, então ela vai ficando ali e se consumindo todos os tipos de comida possível. Agora, quanto maior a competição em geral, a gente vai observar animais que são especialistas, que vão acabar se adequando a se alimentar de um determinado tipo de comida, ocupar um determinado espaço, para que ele seja o melhor nisso e para que ele possa vencer essa competição. Tá? E aí com isso a gente vê essa relação muito forte com o deslocamento de caráter. E por fim, a gente tem que falar que isso acaba gerando uma mudança no que a gente entende por nicho ecológico. O nicho ecológico nada mais é do que o modo de vida da espécie. Então inclui aonde ele vive, o que ele come, com quem ele se relaciona, qual é o dia a dia dele. Tudo isso forma o nicho dele.
Em geral, os biólogos conseguem estudar muito bem o nicho chamado de realizado. O nicho realizado é o nicho de fato explorado pelas espécies. Por quê? Na vida real é tudo muito mais difícil, no sentido que há competição. Então, existiu depois o conceito de nicho fundamental. O nicho fundamental seria o nicho ocupado por uma espécie sem que houvesse competição. Eu não sei nem por que existe esse conceito, verdade seja dito, porque não existe esse ser vivo vivendo num ambiente onde não há competição. Todo mundo está competindo. Então, praticamente as espécies no seu cotidiano, no seu dia a dia, elas vivem no seu nicho realizado. Elas vão demonstrar o seu dia a dia de acordo com a competição que elas vão acabar enfrentando. Mas a verdade é que a gente tem que entender, e é assim que apareceu já na FUVEST, entender que o nicho fundamental seria bem maior. Ou seja, se a espécie não tivesse competição, provavelmente ela não ocuparia só essa área. Ela poderia ocupar toda a área adjacente. Se ela não tivesse competição, ela não comeria só, sei lá, morango. Ela ia poder comer banana, laranja também. Então, o nicho fundamental ele é muito mais amplo, porque ele não conta com a competição. E o nicho realizado é o nicho real da espécie. É aquela espécie naquele local sofrendo com a competição e a gente observa qual é o nicho que ela de fato vai ocupar. Tá bom? Bom, por hoje é só esse conceito de especiação. A gente volta para mais uma aulinha de evolução, evolução 6, para a gente falar sobre origem da vida. Tá bom? Mas eu fico por aqui. Até a próxima. Um grande abraço e valeu!